Pablo Escobar, uma biografia detalhada de sua vida, ascensão, queda e legado, parte 2, capítulo 8, a política de extradição e o conflito com o Estado. No final da década de 1980, um dos principais objetivos do governo colombiano passou a ser combater o narcotráfico por meio da cooperação internacional, especialmente com os Estados Unidos. Um dos temas centrais desse esforço era a extradição de traficantes para serem julgados em tribunais norte-americanos. Pablo Escobar se tornou um dos maiores opositores dessa política. Para ele, enfrentar a justiça colombiana era preferível a ser enviado para outro país. Sua resistência à extradição intensificou o confronto com o Estado e agravou o clima de violência. Enquanto as autoridades ampliavam as investigações e operações policiais, Escobar buscava preservar sua organização utilizando corrupção, intimidação e violência. Esse período ficou marcado por um ambiente de grande insegurança em diversas regiões da Colômbia. Capítulo 9. A rendição e a prisão em La Catedral. Em 1991, após anos de perseguição, Pablo Escobar negociou sua rendição com o governo colombiano. Como parte do acordo firmado na época, ele foi autorizado a cumprir pena em uma penitenciária construída especialmente para recebê-lo, conhecida como La Catedral, localizada nas montanhas próximas a Medellín. A prisão possuía características incomuns para um estabelecimento prisional. Havia áreas de lazer, campo de futebol, salão de jogos e acomodações muito superiores às encontradas em presídios comuns. Investigações posteriores indicaram que Escobar continuava exercendo influência sobre membros do cartel de Medellín mesmo durante o período em que estava preso. O controle limitado exercido pelo Estado sobre a penitenciária tornou-se alvo de críticas dentro e fora da Colômbia. Capítulo 10. A fuga. Em 1992, diante das críticas e das evidências de que Escobar continuava mantendo contato com sua organização criminosa, o governo colombiano decidiu transferi-lo para um presídio de segurança mais rigorosa. Antes que a transferência fosse realizada, Escobar conseguiu fugir de La Catedral. Sua fuga representou um grande constrangimento para o governo colombiano e deu início a uma das maiores operações de busca da história do país. A partir desse momento, as autoridades reorganizaram suas estratégias para localizar o líder do cartel de Medellín. Capítulo 11. A caçada. Após a fuga, foi criado o chamado Bloco de Busca, uma força especial composta por integrantes da Polícia Nacional da Colômbia, com apoio de órgãos de inteligência e cooperação internacional. Ao longo de meses, diversas propriedades, esconderijos e redes de apoio ligadas ao cartel foram identificados e desmantelados. A organização criminosa começou a perder recursos, colaboradores e capacidade operacional. O cerco tornou-se cada vez mais intenso, reduzindo significativamente as possibilidades de fuga de Escobar. Capítulo 12. A morte de Pablo Escobar. Em 2 de dezembro de 1993, um dia após completar 44 anos, Pablo Escobar foi localizado em um bairro residencial de Medellín. Segundo a versão oficial, forças policiais identificaram sua localização por meio do rastreamento de uma ligação telefônica. Durante a tentativa de captura, ocorreu um confronto armado. Escobar morreu durante a operação. Sua morte recebeu ampla cobertura da imprensa internacional e foi considerada um marco importante no combate ao cartel de Medellín. Apesar disso, especialistas ressaltam que o narcotráfico não foi eliminado. Outras organizações criminosas passaram a ocupar o espaço deixado pelo cartel ao longo dos anos seguintes. Capítulo 13. O fim do cartel de Medellín. Após a morte de Escobar, a estrutura do cartel de Medellín entrou em colapso. Diversos integrantes foram presos, mortos ou decidiram abandonar a organização. Embora o cartel tenha deixado de existir como força dominante, outras redes criminosas assumiram parte das rotas do tráfico internacional de drogas, demonstrando que o problema era mais amplo do que a atuação de um único grupo. Capítulo 14. A fortuna. Durante seu auge, estimativas indicavam que Pablo Escobar controlava uma fortuna de bilhões de dólares. Grande parte desses recursos era investida em imóveis, fazendas e empresas de fachada, enquanto outra parcela era escondida em diferentes locais. Ao longo dos anos, autoridades colombianas apreenderam diversos bens ligados ao patrimônio do cartel. Mesmo assim, permanece objeto de especulação quanto ao destino de parte de sua riqueza, já que muitos registros financeiros eram ocultados ou destruídos. Capítulo 15. O impacto na sociedade colombiana.
As atividades do cartel de Medellín deixaram consequências profundas para a Colômbia. Além das perdas humanas, o país enfrentou desafios relacionados à corrupção, ao fortalecimento do crime organizado e à desconfiança nas instituições públicas. Ao mesmo tempo, a experiência levou ao desenvolvimento de políticas mais robustas de combate ao narcotráfico, ao fortalecimento da cooperação internacional e à modernização das forças de segurança. Capítulo 16 – Representações na cultura. A vida de Pablo Escobar inspirou livros, documentários, reportagens e séries de televisão produzidos em diferentes países. Essas obras costumam abordar tanto sua ascensão quanto os impactos sociais e humanos de suas ações. Muitos pesquisadores e historiadores alertam que representações ficcionais podem enfatizar aspectos dramáticos da história e, por isso, devem ser complementadas por estudos históricos e jornalísticos para uma compreensão mais equilibrada dos acontecimentos. Conclusão: Pablo Escobar permanece como uma das figuras mais emblemáticas da história do crime organizado. Sua trajetória demonstra como o enorme poder econômico adquirido por organizações criminosas pode influenciar instituições, gerar violência e causar impactos duradouros sobre uma sociedade, embora tenha exercido influência política e social em determinados momentos. Seu legado está associado principalmente às consequências devastadoras do narcotráfico e aos milhares de cidadãos afetados pelo conflito entre o cartel de Medellín e o Estado colombiano. Décadas após sua morte, sua história continua sendo estudada por historiadores, sociólogos, criminólogos e especialistas em segurança pública como um exemplo dos desafios enfrentados pelos estados no combate ao crime organizado e à corrupção.